Nesse lance do audiovisual, o melhor exemplo que eu dou é o do Vilela, cara. O Vilela, eu lembro que eu que mostrei pra ele o Midjourney. E aí, é o que meio que o Bruno falou, cara. Uma coisa, por exemplo, eu não sei desenhar nem boneco de pauzinho. Eu usando o Midjourney é a mesma coisa, cara. Porque eu não entendo as coisas que eu tenho que colocar ali. No prompt. No prompt. Eu não sei o que é tipo de iluminação, eu não tenho referência de artista nenhum, entendeu? Eu não tenho nada. Aí voltei lá no Vilela agora há pouco tempo, vai ver os prompts que eles geram, cara. É página, é um livro o prompt do Vilela. Por quê? Porque como ele é desenhista, ele sabe o tipo de iluminação de onde tem que vir, o tipo de cor que tem que colocar, a referência que ele quer para aquele traço, de qual artista que ele quer. Então, cara, o lance, o pessoal vai assim, vai substituir. Não vai, cara, porque é a mesma coisa em texto. Tem as IAs que geram texto que, se você não colocar um cara que sabe ler minimamente, que tem uma visão crítica daquilo, para pegar aquele texto e dar uma corrigida e dar uma humanizar, melhorada, né? Humanizar o texto. Humanizar, né? Que o pessoal chama, o texto sai uma porcaria, entendeu? Sai uma porcaria. Então, assim, se você der o texto na mão de quem não sabe escrever, vai continuar saindo uma porcaria do mesmo jeito. E nessa parte de audiovisual, o que o Bruno falou é verdade. O conhecimento de um cara que é um diretor de fotografia, um cara que mexe com animação e tudo. Agora, usando a ferramenta que ele vai ter à disposição, cara, isso aí você vai pôr um canhão na mão do cara mesmo. Porque é aquele negócio, cara. Uma coisa. Se eu comprar o melhor telescópio do mundo e colocar na sua mão, você vai apontar ele pra Lua. Às vezes ele nem foi feito para ser apontado pra Lua. Aí eu aponto ele pra Lua, ainda fica uma merda. Ainda fica uma merda. Você fala, pô, que merda de telescópio. É a mesma coisa, cara. Então eu acho que é meio isso aí que o Bruno falou mesmo, cara. Puta, será? Agora tá, entendi. Talvez seja isso que eu esteja fazendo a maior parte do tempo, né? Porque a maior parte do tempo eu olho, que merda que ficou isso aqui. Mas, por exemplo, você é um cara que tem muita referência em jogo, certo? Se você descobre uma IA, vamos supor, que gera joguinho, entendeu? Por IA. Você vai conseguir pegar aquela IA e falar, caramba, cara, pô, eu podia pôr daquele jogo aquela parte, pô, eu gosto daquela parte daquele jogo. E aí o seu, vamos dizer, prompt para montar um jogo numa IA que gera jogo vai ser muito melhor do que eu, que não entendo nada de jogo, entendeu? Isso. Então, o lance é esse, o conhecer. Porque as pessoas têm esse medo, que vai tomar, mas não vai, cara. Porque o seu conhecimento e as suas referências naquela área específica vão fazer você usar aquela ferramenta da melhor forma possível. É assim com texto, é assim com arte, é assim com música. A IA gera música. Gera, cara. Mas se eu não sou o músico, que eu sei que o tom tal, a nota tal combina com a tal, cara, vai fazer uma música que não tem nada a ver. E Sérgio, essa revolução, né? Eu converso bastante isso com meus amigos músicos, né? O clipe que eu fiz pros músicos, né? Pro Gui Borato, inclusive pro Ziba, a gente fica falando sobre isso. Que essa revolução, ela já chegou na música um tempo atrás, quando chegaram, por exemplo, os samplers, os órgãos que tinham um som de violino. Então quem tocou esse violino? Mas os violinistas vão perder o emprego? E assim, todo mundo vai poder tocar violino? E hoje, com a explosão das ferramentas para a criação musical, você vê que sim, todo mundo pode fazer música. Mas quem faz música? E quem faz música boa? Exato. Aí o bom gosto, ele chega a ficar, como que eu posso dizer, mais evidente quando você tem todas as ferramentas ao seu dispor. Que aí é muito difícil sair do lugar. Tá bom, tem um papel em branco, faz o que você quiser agora. Só pedir pra EA. Todo mundo trava. Pra AI. É a mesma coisa. Eu acho que eu joguei muito videogame, Igor. Me perdoa. Tá disponível aí sampler de tal música. Cara, se eu não sei montar aquele sampler, o ritmo, o que adianta, cara? Não adianta nada. Não adianta nada. Então aí é o lance do que eu tô falando, né? Você vai ter que ter o músico que manja daquilo ali, aí ele vai fazer o prompt direitinho pra sair uma música. O cara do visual, o cara do vídeo, o cara, se for um cara de jogo, se for um cara de texto, se for um cara de voz, né? Que é o caso do Bruno. Se for um cara de cada coisa, vai ter as pessoas específicas. Então, assim, e eu sou meio dessa linha aí também do Bruno, assim, cara. Eu sempre falei isso, né? Que nesse negócio de IA, logo que surgiu, eu sempre falo pra galera, hein? Você sempre teve duas opções, cara. Uma é você ficar reclamando. Você pode ficar sentado aí reclamando, entendeu? Ela vai passar por cima de você. Ou você aprende, cara. Aprende a mexer nas ferramentas, porque elas vão ajudar o seu dia a dia, cara. E não importa, eu falo isso, pessoal, a área que você trabalha. Vamos pegar uma área que não tem nada a ver com programação, com nada. Direito, por exemplo. Cara, ajuda pra caramba o cara no direito, entendeu? Imagina que você tem um escritório e naquele seu escritório já teve 5.000 processos.
E aí chega um caso novo. Cara, se tem uma IA que consegue vasculhar todos aqueles 5 mil processos e entender qual foi a melhor defesa, o melhor argumento e tal, você consegue montar uma peça naquele novo muito melhor. E o tempo que você vai ganhar para isso é muito maior, entendeu? Então o lance é esse. De qualquer área que você seja, pessoal, não importa. Aprenda a usar, porque a ferramenta, no final das contas, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar. Cara. E esse aprender a usar é além do que, assim, pela breve conversa que a gente teve aqui antes de começar o programa, eu entendi que vocês é que usam de verdade. Você, Bruno, por exemplo, tava me falando o que eu uso aqui, esse aplicativozinho aqui, é completamente diferente do que você faz. Você tem ela baixar lá um programa, o jeito é diferente, tudo diferente, Sim. né? Então, é isso. Assim, como é que começa o cara que tá a fim de aprender legal, que nem o Sérgio tá falando aqui? O que ele devia estar olhando? Porque, assim, eu tô me sentindo meio igual meu pai quando veio internet, sabe? Nossa, cara, isso aqui é muito complicado. Muito, sabe, difícil. Sim, sim. Então, eu acredito que o profissional que queira trabalhar nessa área, primeiro vá ter acesso às plataformas, onde ele consegue, sem ter um computador potente, gerar esse tipo de conteúdo, seja fala, seja vídeo, seja texto. Depois que ele aprender a utilizar essas ferramentas, acredito que se ele utilizar esses códigos abertos, ele consegue ter mais controle do conteúdo que ele vai produzir. Então, uma imagem, por exemplo, num aplicativo, você não tem tanto controle quanto você teria num software, num código fechado, aberto, que você tem na sua máquina, onde você tem um monte de parâmetros para modificar e chegar num resultado muito melhor do que a plataforma. Então, se de uma forma profissional, eu aconselho a buscar cursos que ensinem a mexer nesses códigos-fontes, ao invés de depender de uma plataforma, porque a plataforma amanhã pode sair do ar. E aí, se você depende 100% dela, o que você vai fazer? Você vai ter que passar por uma outra que pode não ter os mesmos recursos que você já sabe mexer. Entende? Então, o caminho, para quem quer se profissionalizar, eu acredito que bastante quer encontrar esses códigos e trabalhar com eles. Quando é que tu se tocou que dava para fazer isso aí profissionalmente? Cara, eu comecei a fazer por humor e tudo mais, com os meus vídeos, e até teve um momento que uma empresa me procurou e falou assim, a gente quer usar isso na propaganda. Quanto que você cobra? O que eles queriam exatamente? Tem um prêmio, se não me engano, chamado Caboré, em que as agências de publicidade, elas concorrem a melhor prêmio, a melhor agência do ano e tudo mais. E naquele ano, eles queriam colocar o diretor dessa agência em todas as publicidades que aquela marca fez durante o ano para poder pedir voto para aquela marca, entendeu? E esse ano outra agência me procurou para também fazer um trabalho com deepfake. Então, quando me procuraram, não tinha ninguém fazendo, ninguém tinha os recursos para fazer, ninguém tinha nem conhecimento ainda, era uma coisa muito, muito restrita, não havia massificação, entende? E a partir daí a demanda foi surgindo. E, portanto, era muito chocante, né? Muito impactante, eu imagino. Porque você não tinha as pessoas ainda não tinham contato com inteligência artificial. Não sabiam que aquilo era possível. Aí chega a foto de um político num personagem de seriado, a pessoa fica assim, caramba, como que isso é possível? E aí depois chega a voz dela sendo imitada. Então, era uma coisa muito impactante. Hoje massificou, então, como tudo, as pessoas vão acostumando, não gera tanto impacto. Entendi.